Boa noite! Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa quarta-feira, deixa eu botar aqui no YouTube já, na nossa quarta-feira sagrada. Muito obrigado a todos que estão aí presentes, deixa eu só organizar aqui a nossa transmissão também no YouTube, para quem puder e quiser assistir no YouTube. Espero que o áudio esteja bom, como todo dia eu sempre torço para que esteja dessa forma. Obrigado pessoal que já entrou. E para começar, primeiro eu vou falar que aqui em Barueri tá super tranquilo. Para quem não sabe, eu moro em Barueri. Então eu vou aproveitar que eu já falei onde eu moro. Muita gente que sabe onde eu moro, né? Eu vou contar um pedacinho de uma história minha da infância, pelo menos que eu lembro, né? Lógico, tem muita coisa da infância que eu não me lembro. Minha memória não é das melhores para essa época. Eu morei durante grande parte da minha infância, vamos dizer até os 11 anos. Até os 11 anos eu morei em São Bernardo do Campo. Para quem não conhece, São Bernardo do Campo faz parte da Grande São Paulo, é na região metropolitana ali de São Paulo. É uma cidade grande, não é uma cidade tão pequenininha, tão interior quanto Barueri atualmente, onde eu moro. Mas a gente morava em São Bernardo do Campo. Eu, meus primos, tá? A gente sempre foi muito unido e sempre morava muito juntinho. E a gente vivia em prédios, né? A gente morava em predinhos de 4, 5 andares. Acho que era isso, 4 andares, de 4 andares. E a gente sempre estava por ali, na parte de baixo, brincando, correndo pelas ruas, né? Às vezes meio perigoso e tal. E sempre para poder chamar a gente, para poder pedir para que a gente voltasse para casa, fosse a hora de almoçar, ou porque já estava ficando tarde, né? Naquela época eu lembro que a gente subia para casa, eram 6h30, 7 horas, era a hora que o sol estava se pondo, era a hora de ir para casa. Mas não necessariamente que a gente fosse para casa. Então o que acontecia? Minha mãe, que deve estar até aí, ó, boa, ó, falou até que tá lá, som ótimo. Ela ia para a janela e chamava a gente, né? Chamava pelos nomes, Roberto, Rodrigo, depende de quem é que tava na rua, quem é que tava precisando voltar para casa ainda, né? E lógico, a gente ouvia, independente de onde a gente estivesse, porque não era um lugar tão amplo pra gente poder ir tão longe, e tinha um eco muito bom, eram muitos predinhos, um em volta do outro ali. E aí ela falava, chamava a gente, e lógico, não vou falar que nunca atendíamos com bastante frequência, mas depende do que a gente estava fazendo no momento, a gente meio que ignorava, vou ser sincero, e pela minha lembrança era isso, a gente ignorava e continuava fazendo. Até que vinha o assobio do meu pai. Meu pai saía na janela, acho que ele saía, eu nem sei como ele fazia isso, né? Se ele fazia sentado no sofá, não sei. Ele ia até a janela e dava o tradicional assobio dele. Quando a gente ouvia esse assobio, aí a coisa era diferente. Não que meus pais tenham educado a gente ou cuidado da gente através de broncas, de brigas, de bater, mas existia ali uma relação um pouco mais perigosa ali com meu pai. Então assim que a gente ouviu o assobio dele, era automático a gente parar e falar, nossa, meu pai, pelo amor de Deus, vamos embora para casa. Acho que pelo amor de Deus eu dei uma exagerada. Mas o que eu quero explicar com essa historinha? Eu não lembro se os outros amigos, se as outras pessoas que viviam com a gente, se também tinham esse tipo de comunicação. Eu sinceramente não lembro, mas eu lembro da minha, lógico. Então minha mãe chamava, a gente ouvia e falava, daqui a pouco eu vou, né? Aí ela chamava mais uma vez, daqui a pouco eu vou. 3 vezes, 4 vezes, aí a gente acabava indo. Só que quando meu pai chamava, quando era esse assobio, era só um assobio que ele dava, a gente ouvia e na hora a gente voltava para casa. O que isso tem a ver com essa live? Que a live de hoje é Cadê o Foco? Boa noite, Mariane, boa noite, Elizabeth, Neia, boa noite, Gabriela, boa noite, Eloá, Papo de Cães, acho que é isso, eu passei direto ali, confundi algumas coisas. Sejam sempre bem-vindos, muito obrigado por estarmos aqui para conversar um pouco sobre cães, entender melhor esse relacionamento que a gente pode ter e deve ter com os nossos cães. Boa noite, Andréia, que também entrou. Sejam todos muito bem-vindos. O que isso tem a ver com o foco? Né? Cadê o foco? Por que eu comecei com essa historinha minha quando eu era mais criança, quando eu era um jovenzinho? Porque é bem isso que a gente tem que imaginar. O foco, ele não necessariamente é aquilo que você está vendo naquele momento.
O foco é tudo aquilo que tem em volta de você. Se a gente fosse levar para uma questão de câmera, de foto, vamos levar para uma questão de foto aqui. A foto tem o foco. A gente precisa, e você não precisa ser tão especialista em fotos, você só precisa ter uma visão, pelo menos, um pouco boa, né? Se for muito míope. Miopia é uma boa. Você olha aquela foto e você fala, opa, isso aqui está desfocado. O foco não está aqui, ó, o foco está ali no fundo. E hoje até nos smartphone é antigo, né? Mas a tecnologia cada vez mais ela avança com relação a fotografias. E um dos grandes objetivos das fotos é que você consiga controlar o foco. Você direcionar para onde está a atenção da sua câmera. Esse é igual eu aqui, ó, eu tô aqui. Eu sei que o foco está em mim, ó, porque lá no fundo tá um pouco mais embaçadinho, aqui ó, os bonequinhos estão um pouco mais embaçados. Então a gente entende que para a câmera o foco está em mim, ou seja, a atenção ela está voltada para o que está acontecendo aqui nessa região. Isso a gente tem muito claro com as fotos, com as câmeras, porque assim que você olha uma câmera, e hoje você consegue, inclusive, fazer um ajuste de foco, né, para botar o foco lá atrás, ou seja, desfocar a atenção no principal aqui e jogar um foco lá para trás para que as pessoas possam ver outras coisas. Com certeza, acho que a gente consegue entender isso, né, como que funciona o foco. E o que é o foco para o cão? Da mesma forma que dentro de uma foto você tem todo o ambiente, ou seja, a gente tem todo esse quadro que eu tô aqui, ó. Nós estamos aqui, ou seja, estamos vendo tudo. Tudo está presente aqui nessa imagem que a gente tem aqui no Instagram. Só que o foco, ele está na pessoa, aqui no centrinho de quem está falando, está focada nessa pessoa, ou seja, está dando destaque para isso. Na ideia do cão, na visão do cão, isso não só para cães, mas vamos falar de cães. O que é o foco para o cão? É justamente ele conseguir se concentrar naquilo que é importante dentro de uma situação. Quando a gente fala de câmera, a gente está falando de uma coisa muito mais fechadinha, né? Agora você imagina na sua visão. Eu, enquanto estou olhando aqui para vocês, na câmera, eu ainda vejo uma iluminação aqui, algumas coisas penduradas aqui em cima, vejo um quadro que tem aqui, tem um computador aqui na minha frente, e eu não necessariamente preciso olhar para eles para saber que eles estão ali. Só que o meu foco, nesse momento, é exatamente, apesar de ter dado uma olhadinha aqui, né, é exatamente a câmera que está aqui na minha frente. Para os cães acontece da mesma forma, é isso que é o foco do cão. O que ele vai valorizar naquela situação? O que ele vai prestar atenção? O que realmente vale a pena para o cão prestar atenção naquela situação, naquele ambiente onde ele está naquele momento. No que está acontecendo, aonde ele precisa focar, o que faz bem para ele focar. É isso que a gente pensa quando a gente fala em foco para um cão. É importante ele entender, o cão entender, o que ele precisa prestar atenção naquela situação em que ele está vivendo. Aonde tem que estar o foco dele. Beleza? Então, boa noite a todos, mais uma vez, pessoal que entrou, eu comecei aqui na introduçãozinha, agora vamos botar pra valer a nossa live. É lógico, quem quiser fazer algum comentário, pode comentar aí, mas quem quiser deixar uma pergunta, pode deixar a pergunta aqui na interrogaçãozinha, que eu vou depois ler a pergunta e tirar as dúvidas e fazer as minhas observações com relação às perguntas de vocês. Para começar, eu vou pegar as enquetes que a gente fez que eu fiz no Instagram para vocês, para a gente ver um pouquinho sobre o tema e entender um pouquinho também qual é a visão das pessoas que estão lá no Instagram votando a respeito de foco de cães. A primeira pergunta que eu fiz lá no Instagram foi: como você vai fazer para o seu cão vir até você? E eu dei duas opções. Dei a opção de vou chamar o meu cão ou eu vou pegar um petisco. Eu vou parar de mostrar. Às vezes eu gosto de mostrar, mas às vezes é estranho porque não dá pra ver direito, ó. Fica invertido, aí tem a minha luz aqui, eu acabo bagunçando tudo. Mas 91, ou seja, mais de 90% das pessoas disse que pro cão vir até você, você vai chamar ele. E pouquíssimas pessoas colocaram que você vai pegar um petisco para poder chamar a atenção do seu cão. O que isso tem a ver com foco? Quando você vai chamar o seu cão, ou quando você quer que ele venha até você, ele está absorvido em uma outra situação, em um outro ambiente. Então, provavelmente,
se o que está acontecendo naquele momento não é tão interessante, por exemplo, seu cão está dormindo. Seu cão tá ali, ó, relaxadão, dormindo, nem precisa ser dormindo, tá lá deitadão na cama dele, vendo a vida passar, contando o grãozinho de sujeira que tem no chão, e aí você pega e chama ele. Ele ouve aquele estímulo, que é o nome dele, que ele já conhece, e aí ele lembra que aquilo traz alguma recompensa ou alguma coisa boa para ele, ou alguma coisa vai acontecer. Se naquele momento que ele está ali, isso for mais relevante para ele, sem dúvida, a hora que você chamar o seu cão, ele virá até você. Tem vezes até que demora um pouquinho mais, né? Você chama, ele demora para vir, ele toma uma decisão, espreguiça, tal. E inclusive, tem pessoas que chamam mais de uma vez. Eu vou falar sobre isso também, sobre a forma como a gente precisa ter o foco ou chamar o foco do cão. E nessa perguntinha, o foco seria você. É ele vir até você, é ele focar naquilo que é importante naquele momento. Porém, se o seu cão está fazendo alguma coisa que naquele momento é mais interessante para ele, ou seja, ele está lá comendo ração. Aqui eu não coloquei o contexto. Era lógico que cada um ia dar a sua opinião de acordo com aquilo que a pessoa pensa na hora que ela lê. Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou fazer o meu cão vir até mim? Chamando ele. Porém, imagina o seu cão comendo. Ele está ali na vasilha, comendo na hora da alimentação, ou seja, a fome está maravilhosa, o apetite está gostosíssimo, ele está ali se deliciando, aí você pega e chama o seu cão. A probabilidade dele vir até você nesse momento é bem menor. É bem menor. Principalmente se você não desenvolveu com o seu cão ou não desenvolveu ele cognitivamente para poder valorizar quando você chama ele. Se ele tem na cabeça dele que você às vezes chama ele, e inclusive às vezes chama ele para poder dar uma bronca ou para tirar ele de uma situação legal que ele está curtindo, por exemplo, comendo uma coisa que você não quer, comendo um sapato, comendo um chinelo, né, uma beiradinha, um pé de mesa, isso acontece com muitas pessoas. Se naquele momento você chamar ele ou quiser chamar para que ele venha até você, ele não vai vir. Porque ele sabe que aquela chamada, aquele nome dele que você falou para vir até você, vai tirar ele dessa situação que ele está precisando fazer e está satisfazendo ele naquele momento. Então o que precisa acontecer? Aqui não tem certo e errado. Na maioria das vezes a gente sempre fala o que é mais ideal e o que é menos ideal dentro do contexto e do relacionamento com os cães. Então quando você chama ele, é o mais ideal. Esse é o mais ideal, você chamar o seu cão e o seu cão vir. Pegar o petisco é uma estratégia que você pode utilizar sim para começar a desenvolver o foco do seu cão em você. Então você começa a utilizar o petisco como uma recompensa pelo seu cão ter vindo até você. O ideal é que você comece a trabalhar com o seu cão, isso desde que ele chega na sua casa, seja ele filhote, seja ele um cão já adulto, a sempre que você chamar ele, ele vir até você. Só que isso tem que ser um trabalho feito e planejado, porque você não pode ficar gastando chamar o seu cão para que nada aconteça. Muito pelo contrário, as primeiras vezes, as primeiras semanas, o primeiro mês, você sempre vai chamar o seu cão quando você tiver uma recompensa muito boa para dar para ele e que ele queira naquele momento. Onde eu quero chegar aqui? Se o seu cão está comendo já e você chama ele para dar mais comida, ele vai pensar, não precisava ter vindo até aqui gastar meu tempo todo para isso. Agora, se você tem uma outra coisa que você sabe que o seu cão gosta demais, e aí você chama ele enquanto ele está fazendo, enquanto ele está comendo, e ele sair da comida para poder ir até você, isso é um trabalho de foco muito bom. Isso é muito importante, é muito saudável, tanto para o relacionamento que você vai ter com o seu cão, a comunicação que você vai ter com ele, quanto para a segurança do seu cão. Tem um dos treinos, uns exercícios que eu sempre passo para quem conversa comigo, para meus clientes, né, meus alunos, que é você treinar um comando para chamar o seu cão. Na maioria das vezes a gente coloca uma palavrinha para você colocar. Pode ser um vem, pode ser um aqui, e aí depende muito de como a pessoa se sente mais à vontade para chamar o cão. Então você utilizar o nome do cão mais um comando vem na hora que você for chamar ele é muito legal. E é importante você trabalhar isso gradativamente com o seu cão. Você não gastar. A gente nunca gasta
um comando com o cão sabendo que ele pode errar. A gente sempre utiliza isso quando a gente tem certeza que ele vai acertar. Lembra, o cão está aqui dentro do cenário dele, vivenciando um monte de coisa. Ele vai ouvir você chamar ele. Isso pode ter certeza que ele vai ouvir, igual eu lá no começo ouvi a minha mãe. Só que qual é a probabilidade de ele realmente dar atenção àquilo e focar naquilo? Só se você fizer um trabalho, de preferência dentro de casa, onde é o ambiente mais tranquilo, para poder chamar ele para vir até você. Então você prepara toda uma situação, prepara uma recompensa muito boa, para que você possa chamar o seu cão, ele vir até você e ser recompensado. E aí você repete isso algumas vezes durante o dia, variando o tipo de recompensa que você vai dar para o seu cão, de acordo com o que ele quer naquele momento. E o mais importante, você vai aumentando as distrações que o seu cão tem. Então, a princípio, ele não está fazendo nada, e aí você chama ele, e aí a tendência é que ele consiga vir até você, porque ele não estava fazendo nada. O foco mais importante naquele momento foi você. E aí você recompensou ele. Na próxima, você vai dar um brinquedo para ele. E vai deixar ele ali com aquele brinquedo e tal, e aí você chama ele de novo, para que ele possa largar o brinquedo ou até mesmo vir com o brinquedo até você e você recompensá-lo. Na próxima, além de ter um brinquedo, vai ter comida. Então a gente vai aumentando as dificuldades para o nosso cão para que ele sempre responda a esse comando. E quando ele estiver na rua, você conseguir chamar ele e ele vir até você. Seja para sair de uma situação que você acha que ele pode estar em perigo, ou realmente de uma situação que está colocando ele em perigo, como atravessar uma rua, sair para uma rua, ou chegar perto de um cão que está aparentando uma agressividade ou uma não receptividade. E aí você chama o seu cão e ele vem para você, mesmo que ele esteja na coleira. É importante a gente entender isso. Não necessariamente o cão está solto e você chamar. Só que se for um lugar onde é possível soltar o cão, é óbvio que você também tem que ter esse controle de quando você chamar o seu cão, ele vir até você. Então sim, chamar ele é a melhor opção para você se comunicar com o seu cão e trazer o foco para você em situações que você acha que é importante para ele e que vai ser mais seguro para ele estar com você. Deixa eu ver a próxima aqui, ó. Deixa eu dar boa noite para quem entrou, que às vezes eu sou mal educado. Linda história, a história da minha infância. Soninha entrou agora, que maravilha, tá atrasada. O pessoal tá sempre presente aí, que legal, muito legal mesmo. A outra pergunta, quando chegar alguém em casa, agora já não é mais você, quando chegar alguém em casa, o que o seu cão vai fazer? O que você imagina que quando você tiver um cão e você chegar alguém em casa, o que vai acontecer? Aí as opções eram, ele vai ficar tranquilo, o meu cão, ou ele vai ficar doidão. A maioria votou ficar doidão, 56%. Eu falo maioria, mas foi bem ali, né? Foi bem pertinho. Vamos trabalhar essas duas questões aqui, do ficar tranquilo e do ficar doidão com relação a foco. Lembra que o foco é aquilo que é importante para o seu cão, seja porque vai trazer uma recompensa muito boa para ele, ou porque vai fazer bem para a saúde dele, seja saúde física, seja saúde mental. Então o foco dele tem que estar voltado para isso. Quando chega alguém em casa, se o seu cão fica doidão, ou seja, quando eu coloco doidão, eu estou falando de doidão. E tem várias coisas que podem acontecer. O seu cão pode começar a latir, o seu cão pode começar a se esconder, ou seja, ficar com medo das pessoas que estão chegando. O seu cão pode começar a pular nas pessoas. O seu cão pode fazer xixi quando chega alguém e vai querer brincar com ele ou interagir com ele. Isso tudo está dentro de um critério de ficar doidão, porque não tem nada a ver, é totalmente o viés oposto do ficar tranquilo. Então, qual é a melhor opção com relação a foco para o seu cão quando chega alguém em casa? Ficar tranquilo. A maior parte votou em ficar doidão, né? Na balancinha que eu coloquei aqui, a maior parte votou que o seu cão ficar doidão. Não que não seja interessante para o cão ficar doidão. Vai fazer mal para a saúde mental dele. Talvez faça bem para quem está chegando ou até mesmo para você, de ver o seu cão pulando, latindo, fazendo xixi, que na ótica do ser humano é uma coisa feliz, meu cão está feliz para aquilo acontecer. Agora vamos entender o outro lado. Por que é importante o cão ficar tranquilo quando chega alguém? Porque o foco dele tem que ser no que ele quer. Imagina
que se ele fica doidão, que se ele fica pulando, se ele fica atrapalhando as pessoas, não é todo mundo que vai querer que um cão fica pulando, fica enchendo, ou faz xixi na pessoa. Segunda-feira eu conversei aqui com uma amiga minha na live do Cãozinho em Minha Vida, e ela falou que a cachorrinha dela, quando chega alguém, a pessoa pega a cachorrinha e a cachorrinha faz xixi nas pessoas. Não é todo mundo que vai gostar que isso aconteça. E pro cão é pior ainda. Imagina o descontrole que ele precisa estar a ponto de não conseguir segurar o próprio xixi. Então isso não faz bem pro cão. Então ele tem que entender que ficar tranquilo é sempre melhor para ele. É a melhor opção. Por quê? Porque sempre que ele estiver tranquilo, isso você vai mostrar para ele, você vai ensinar para ele, que sempre que ele estiver tranquilo quando alguém chega, a pessoa vai até ele. Ele tem o que ele consegue, ele consegue o que ele quer. Então você vai dar um petisco para ele quando chegar alguém, para que ele fique tranquilo ali aguardando isso. O que é o foco nesse momento? É ele saber que ficar tranquilo, ou seja, o foco dele tem que ser em ficar tranquilo, para que aquelas coisas aconteçam, para que a pessoa venha até ele, para que ele receba uma recompensa e não fique descontrolado. Nesse momento o instinto dele está falando mais alto. Então o foco dele tem que estar no controle. Se o foco dele estiver aqui, ó, no descontrole, no instinto que ele está nesse momento, está fazendo mal para ele. Ele não consegue se controlar de forma alguma. Então você precisa fazer um trabalho com o seu cão, alguns exercícios, uma atividades, para que ele comece a ficar tranquilo quando chega alguém. Quando alguém entra, e até você mesmo, quando você chega, o seu cão sentar ali calmamente ou deitar calmamente, esperando que você vá até ele. E aí a partir dali você pode fazer o que você quiser, desde que esteja dentro da sua rotina. Pode brincar com ele, pode jogar um brinquedo, pode rolar no chão com ele, mas foi uma coisa que você iniciou a partir de uma tranquilidade do seu cão. Então ele precisa entender que o foco dele é ficar tranquilo. Opa, tá voando meus papéis aqui. Quem tiver alguma dúvida aí, eu gritei, né? Pode colocar aqui nos comentários ou nas perguntas com relação a essas questões de foco ou das coisas que a gente falou aqui agora. De chamar o seu cão, do cão ficar tranquilo ou ficar doidão. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí e faça o seu comentário. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra gente fazer a perguntinha. Beleza, tem mais uma aqui que eu fiz lá no Instagram, que era, você acha que na rua o seu cão vai prestar atenção em você quando você estiver na rua? E aí a maioria colocou não. Nossa, achei que tinha sido ao contrário, não sei porque, quando eu olhei tava ao contrário. Então a maioria colocou que não, o cão não vai prestar atenção em mim na rua. Aqui a gente fala diretamente de foco. Se você entender que o relacionamento com o seu cão, a ideia de ter um cão em casa é para que você possa oferecer tudo aquilo que o seu cão precisa, tudo aquilo que faz bem para ele. Lembra aquela história da recompensa que eu falei? A nossa vida com um cão é baseada em fazê-lo feliz. Então, quanto mais você for a pessoa responsável por fazê-lo feliz, é melhor. Se o seu cão tá na rua e há uma chance de ele não dar atenção para você, ou seja, ele não dar o foco para você, o relacionamento com o seu cão não está tão saudável. Não estou falando que você não está oferecendo coisas boas para o seu cão, mas a rua ainda oferece estímulos que são melhores ou que o seu cão não está pronto para superar. Imagina, eu fiz isso aqui que é a mesma coisa que eu falei antes, o instinto e o controle. Se o seu cão está na rua e não consegue te dar a atenção, a mesma atenção que ele te dá em casa, é porque o instinto dele está muito forte. E ele não tem condições aqui, ele está sem controle. O foco dele está completamente aqui, ó, nesse instinto. E aqui tudo pode acontecer. O seu cão pode ficar com medo, o seu cão pode ficar super excitado, super estressado, pode vir a fazer xixi nas calças, fazer xixi no chão, porque ele está completamente descontrolado. Sempre que você vê o seu cão não atendendo a comandos que você tem em casa com ele, e aí vamos falar do mais básico aqui, que é o comando de você chamar o seu cão. Se na rua você chama o seu cão por algum motivo, você vê que ele está meio disperso ali, você quer ir para um outro lado, e lógico, você não vai puxar a coleira dele, porque a gente sabe que não é esse o ideal para fazer com o cão. Então você pega e chama ele. Fulano, vem para cá. Fulano, vem. E ele não te dá atenção, então você precisa trabalhar melhor isso dentro de casa. Você precisa desenvolver melhor esse foco do seu cão em você, porque é isso que vai trazer benefícios para ele.
Quando a gente fala de foco para o cão, é isso. Tem aquele monte de coisa acontecendo e ele sabe exatamente como passar por aquilo, como trabalhar aquilo, como absorver aquilo. Ele não fica completamente descontrolado. E a partir do momento que você fala com ele, você chama ele, ele consegue desvirtuar a ponto de entender que, opa, eu sei que dar essa atenção aqui é o que é mais importante para mim. Por quê? Porque vai me tirar de uma situação ruim ou vai me levar para uma situação melhor ainda. Essa é a questão do foco. O seu cão não ouve você na rua porque ele é mal educado ou porque ele não liga para você. É porque ele não tem um histórico tão bom. O histórico maior dele são dessas outras coisas que ele não conhece. Você não preparou ele para poder estar de frente com situações novas, com estímulos novos. E isso tudo a gente faz dentro de casa, que é inclusive o que eu vou falar agora aqui para vocês. Deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu ver se tem pergunta, né? Deixa eu partir para perguntas aqui. Ih, pergunta nenhuma. Ninguém tá com dúvida de nada. É bom ou é ruim? Não sei. Eu acho ruim porque eu gosto de interagir com vocês. Eu vou falar de um negocinho aqui, que eu tava comentando de você aumentar o repertório de coisas boas que acontecem quando você chama o seu cão ou quando você está junto com o seu cão. É isso que vai fazer com que o seu cão responda ou atenda a você na rua. Não é porque ele é mal educado. Imagina que ele tá te ouvindo. É aquilo que eu disse, ele tá focado em outra coisa, que o foco dele tá aqui, ó, em outra coisa. Ele tá te ouvindo, mas ele não faz questão nenhuma de dar atenção para isso. Primeiro que ele não consegue. Porque tudo que está acontecendo fora é muito mais para ele. O instinto dele está gritando aqui em cima. Ó. Isso faz mal para a saúde mental dele. Pensa dessa forma. Nunca coloca a culpa no seu cão e fala, ele não me obedece porque ele não gosta de mim. Ou porque ele é mal educado, ele faz de propósito. Ele não está conseguindo. Isso faz mal para a saúde mental dele. Então ele precisa fazer. E como você faria isso? Até relaxega. Como você faria isso dentro de casa? Ou como você faz isso dentro de casa para que o seu cão tenha um foco maior em você, para que ele queira te seguir mais vezes, para que ele saiba que estar com você vai fazer um bem para ele maravilhoso. Existe um treino que a gente faz dentro de casa, e na rua também, mas a gente sempre começa dentro de casa, que é conhecido como treino de vínculo. Você pode ouvir, se você pesquisar, e você vai até encontrar o treino de vínculo. Como que você faz isso dentro de casa? Sempre na hora da alimentação, eu vou sempre falar para vocês utilizarem o momento da alimentação para treinar, ensinar coisas para o seu cão, desenvolver o seu cão, porque o alimento é um recompensante muito forte. A gente precisa se alimentar. Então, na hora da alimentação do seu cão, você pega a quantidade que ele vai comer, aí você pode colocar num pote, num copo, num saquinho, aonde você preferir. Se você tiver aquelas petisqueiras que os adestradores utilizam, você pode deixar ali dentro também. E você simplesmente começa a andar pela sua casa. Então você vai andando pela sua casa, e aí conforme o seu cão vem te seguindo, ou ele vem até você, você tira esse petisco, você pega essa ração, e aí você dá para ele. E você não fala nada. O mais importante nesse momento é você não dizer nenhuma palavra para o seu cão. Então você começa a andar pela casa com essa ração na mão, que seja, e aí conforme o seu cão vem te seguindo, você pega e entrega para ele. E aí, enquanto ele está ali pegando essa daí, você já continua seguindo a sua vida, vai para o quarto, dá a volta, vai no banheiro, e toda vez que o seu cão se aproximar de você, a ponto de estar ao seu lado, você pega e oferece essa ração, essa recompensa para ele. Mas em nenhum momento durante toda essa atividade, você vai falar com ele. E por que que você não fala com ele? Porque você quer que o foco esteja na situação, no que ele está enxergando, e não no que ele está ouvindo. Agora não é o momento de você mostrar para o seu cão que quando você chama ele, ele vem. Agora é o momento dele conseguir, dentro de tudo que está acontecendo dentro de casa, todos os ambientes que você está passando, e aí você passa cozinha, quarto, banheiro, não sei quantos ambientes tem a sua casa, mas dentro de casa você vai passando em todos esses ambientes e torcendo para o seu cão te seguir. As chances de ele te seguir são muito grandes porque é a hora da alimentação e você está com o alimento que é aquilo que ele quer. Então ele vai começar a te seguir. E nesse momento ele precisa, em volta daquele ambiente todo, focar em você, aonde você está. Correr atrás de você, buscar você, olhar para você. Isso é a parte mais interessante de você começar a desenvolver o foco do seu cão.
Depois que isso já estiver ok, você estiver andando pela casa com essa comida e seu cão vem atrás de você, você nem precisa se afastar dele, você deu um pouquinho, continua andando, ele já veio andando junto com você, e aí você recompensa de novo. Depois que tiver desse jeito, ou seja, fez uma vez, fez outra vez na hora do jantar, independe de quantas vezes você vai dar para o seu cão a alimentação, 1, 2, 3 vezes, todas as vezes você fazer dessa forma. Você não fala nada nesse momento, esse é o momento onde você zíper na boca, vai só seguindo a vida, só recompensando, deixa ele absorver aquilo da melhor forma possível, sem nenhum estímulo extra. Depois que tiver desse jeito bem legal, aí você começa a adicionar outros estímulos. Você começa a adicionar outras distrações para o seu cão. Então, além de você andar pela casa, você vai ter uma televisão ligada, você vai entrar num banheiro e vai ligar um chuveiro. Tudo isso você vai colocando e continuando a situação. Como que acontece na prática? Você vai, entra no banheiro, o seu cão vai entrar com você, você recompensa ele, você liga o chuveiro, aí você sai do banheiro, o seu cão vai te seguir, você recompensa ele, você volta pro banheiro, o seu cão vai te seguir, você recompensa ele, aí você fecha o chuveiro, segue a vida, vai pro quarto, vai pra sala, liga a televisão, sai, abre geladeira. Todas as situações você vai colocando durante essa rotina para que o seu cão tenha o foco em você. Entendeu que quando você abre uma geladeira, é importante que o seu cão, apesar daquele estímulo que está ali dentro, ele continuar com o foco em você, ele ter esse controle, esse desenvolvimento. É muito importante ele ter esse desenvolvimento emocional, cognitivo, de conseguir resistir aos estímulos, aos instintos que ele tem. Isso é muito importante para o desenvolvimento do seu cão, vai dar uma qualidade de vida impressionante, seu cão vai ser muito mais seguro. Eu sempre falo seu cão, mas é lógico que eu estou falando cães em geral, né? Tanto machos quanto fêmeas. Mas eu falo cão, seria o quê? Cadela? Cachorrinha? Eu acho estranho falar cachorrinha. Mudei completamente, né? Fui ao meu foco indo embora aqui. Depois que tiver dessa forma com o seu cão dentro de casa, aí sim você vai começar a fazer isso também fora de casa. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar um ambiente onde você possa soltar o seu cão e ele não tenha opções de fuga ou de se colocar em risco. Hoje, dentro dos condomínios, eu já falei em alguns vídeos aqui, a gente tem os espaços onde você pode ir com seus cães. E são espaços gradeados, né, mais fechados. E aí você vai nesse lugar com o seu cão, solta ele ali e faz exatamente a mesma coisa. Você vai na hora que for a hora da alimentação dele, para ele estar com o apetite ali em alta, a vontade de comer em alta. E aí você entra nesse lugar, solta ele, começa a andar. Assim que ele chegar em você, você dá a recompensa e fica andando. Ou seja, vai ser um exercício para você físico e vai ser um exercício para o seu cão, tanto físico como mental. Vai desenvolver demais. E você faça isso também na rua com o seu cão. Ou seja, você fez duas coisinhas, você avançou 2 passos. O seu cão tem o foco em você dentro de casa, sem você falar nada, e você tem o foco do seu cão fora de casa, sem você precisar falar nada. Lógico, lembra, o ambiente está sempre muito fácil. Você está fora de casa, mas está só você e o seu cão, o ambiente é cercado, não tem nenhum outro estímulo além do estímulo de já estar fora de casa. Essa é a ideia, você aumentar sempre gradativamente. Ficou alguma dúvida com relação a esse treino do vínculo com o seu cão, para que ele tenha o foco cada vez mais em você? Esse é só o primeiro passo e é super fácil de fazer, né? A ideia é justamente essa, a gente fazer o mais fácil para o nosso cão conseguir realizar. Deixa eu ver aqui, nenhumas perguntas. Eu vou voltar então para minhas enquetes aqui antes. Vamos voltar que está em tempo ainda das minhas enquetes. A próxima que eu coloquei aqui, ó. Quando você pegar a coleira, o que o seu cão vai fazer? E aí eu coloquei 3 opções. Não sei para que eu mostro, tá um brilho lascado. O seu cão vai esperar você colocar a coleira nele quando você pegar? O seu cão vai fugir de você? Ou o seu cão vai morder a coleira? O que vai acontecer quando você pegar a coleira? São essas 3 opções. Vou começar na ordem aqui. Esperar você colocar. Lembra que a gente falou de quando chega alguém em casa? O mais importante para o seu cão é ele ficar tranquilo. E não porque é bonitinho, é porque faz bem para a saúde mental dele. Ele consegue focar naquilo que está acontecendo,
que ele sabe o que acontece e ele está completamente focado naquela situação e sabe o resultado daquilo. Se ele fica tranquilo quando chega alguém, ele sabe que vai acontecer o que ele quer, a pessoa vai vir fazer um carinho, brincar com ele, rolar no chão com ele, se for você ou alguém de fora. Então, quando você pega a coleira, a melhor opção para o seu cão em relação a foco é ele conseguir se controlar, ou seja, tirar esses instintos, essa ansiedade, esse estresse que ele tá, e ficar esperando você colocar a coleira nele. Enquanto você vem, coloca, ajusta, prepara tudo, ele fica ali tranquilo, porque a partir daquele momento, vocês vão sair. Você vai abrir a porta e vai sair, fazer um passeio com ele, ou seja, colocar ele numa situação que ele gosta de fazer. Então o ideal é ele ficar esperando você colocar. Fugir de você. Olha que situação interessante do fugir de você. Quando você pega a coleira e o seu cão foge de você, isso não quer dizer que o seu cão não goste de passear. Não tem nada a ver com isso. Imagina que o que ele não gosta é de ter alguma coisa no corpo dele impedindo ele de progredir ou de ir até os lugares que ele gostaria de ir. Muita gente entende a coleira e o peitoral, ou a guia, como uma questão de você manter o controle do seu cão. E quando o seu cão está fugindo de você quando você pega a coleira, é justamente isso que está acontecendo. Ou seja, não é saudável. Não está saudável. Se você pega uma coleira e o instinto do seu cão de fugir é muito maior do que esperar e querer que aquilo aconteça, apesar dele gostar de passear, é porque está muito forte para ele. Não está legal, ele não está gostando daquela situação. Não está sendo prazeroso, não está tendo recompensas para ele. Então ele já relaciona que aquela situação de ter alguma coisa prendendo ele não é gostosa, não faz bem emocionalmente, intelectualmente, para a saúde mental do seu cão. Tudo que a gente falar hoje sobre foco, a gente está falando de saúde mental do cão. É importante que o cão consiga se controlar, saiba se controlar e focar exatamente naquilo que é importante e traz benefícios para ele. Então, nesse caso de fugir de você, não vou falar que está errado, mas não é saudável. Não é o ideal dentro de uma relação com um cão, o seu cão fugir quando você pega uma coleira. Então, fazer todo um trabalho para que ele possa se acostumar com essa coleira, que venham recompensas boas para essa coleira, toda vez que ele coloca. E a outra opção, morder a coleira. Morder a coleira, ela é um nível de ansiedade diferente de fugir de você. Porque quando ele foge, ele não está querendo que aquela situação de pôr a coleira aconteça. O morder é porque ele já está querendo que aquela situação, aquela etapa de colocar a coleira e preparar para sair, acabe logo. Ele já quer que aquilo ponha, e ele já está tão ansioso que ele quer pegar aquilo e quer puxar e quer levar para algum lugar, ou seja, ele já quer sair. Ele já está com ansiedade tão grande, o instinto dele aqui está tão mais forte do que o autocontrole dele. Não é saudável também para o seu cão quando você coloca a coleira nele e ele já começa a morder essa coleira para poder acontecer as próximas situações. Ele não tem, vou falar condições, ele não tem condições de esperar aquele momento acontecer. O foco dele está completamente disturbado. Ele já está pensando naquilo que está acontecendo lá na frente, que ele quer muito já chegar ali. Isso faz mal para a saúde mental do seu cão. Então a melhor opção nessa daqui é ele esperar você colocar a coleira, pelos mesmos motivos que eu falei de quando ele espera quando chega alguém. Ele está conseguindo manter o foco. Ele não está completamente deslocado, sem controle emocional nenhum, às vezes sem controle fisiológico, fazendo xixi na galera e no chão todo que seja. Alguém colocou morde também aqui, ó. O que caiu? Eita, tô preocupado aqui. Não sei o que tá acontecendo, não entendi nada com os comentários de vocês aqui. Colocaram quem caiu, morde também. Eu fiquei meio perdido, desculpa. A outra pergunta que eu fiz aqui no story foi: se você levar o seu cão para uma lanchonete junto com você, você vai passear e leva o seu cão para uma lanchonete, o que ele vai fazer? O que você imagina que vai acontecer? Ou se você já tem um cão, o que acontece? As opções eram deitar do seu lado, quando você está na lanchonete com ele, ou subir na mesa. Esse eu vou até tentar mostrar rapidinho. Aê, ó, deu. Caramba, deu mesmo.
100% das pessoas colocaram deitar ao seu lado. Vamos entender agora o que é o foco do seu cão nessa questão de estar em um lugar completamente diferente. Eu coloquei lanchonete porque é um lugar onde você vai ter comida. Vai ter comida também, por isso que eu coloquei subir na mesa. Eu não quis dizer exatamente o cachorro pof, subir com as 4 patas em cima da mesa, mas ele ficar ali naquela ansiedade de subir, de tocar em você para ter acesso ao que tem lá em cima, ou para que você dê para ele alguma coisa. Só essa introdução que eu fiz já dá para a gente entender um pouco o quão descontrolado está o seu cão, o quanto o instinto dele está muito mais forte naquele momento, com as coisas que estão acontecendo. Olha que legal. E aí a maioria das pessoas colocou deitar ao seu lado, que é isso que acontece quando você levar um cão na lanchonete. Reflitam aí, qual é a possibilidade do cão deitar ao seu lado quando ele está presente diante de uma situação onde tem comida pra caramba, pessoas diferentes, cheiros diferentes, na maioria das vezes tem outros cachorros, porque se você leva o seu cachorro numa lanchonete, é uma lanchonete que provavelmente aceita, é pet friendly, né? Ela aceita que outros cachorros vão. Então, se o seu cachorro ficar deitado do seu lado, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. É a melhor opção o seu cão ficar ao seu lado. Só que você pode imaginar, como que eu vou fazer isso? Ou como que o meu cão vai ficar deitado do meu lado enquanto eu tô comendo, enquanto a gente tá num lugar diferente, passando outras pessoas, passando outras coisas? Às vezes a gente pode parecer, ou meio fantasioso, né? Você imaginar que um cão consiga fazer isso, ou consiga ficar bem, sem ser uma forma forçada, né? Sem você impor isso para ele, que ele fique deitado ao seu lado, ou seja, calmamente, entendendo o que está acontecendo, focado no que está acontecendo, sabendo que aquela situação naquele momento não é para ele ficar querendo sair, querendo passear, que isso vai acontecer logo em breve. Se tem uma rotina de você dar alguma coisa quando você senta para comer com o seu cão, ele sabe que isso vai acontecer em algum momento. Então, olha que interessante o tamanho do controle, do autocontrole do seu cão. O tanto que o instinto dele aqui está super controlado. Essa é a parte mais importante, você conseguir trazer isso para o seu cão, de ele controlar os próprios instintos. Agora eu vou passar um passo a passo, de como você pode fazer isso com o seu cãozinho dentro de casa, para começar a ajudá-lo, ou para que ele entenda que ele pode ficar e deve ficar deitado ao seu lado quando você está em algum lugar com ele e você senta. Você faz isso dentro de casa. Você começa sempre na hora da alimentação. Usar sempre esse artifício, nunca desperdicem esse momento. O momento da alimentação do seu cão é o melhor momento para você interagir com o seu cão, para que ele possa se desenvolver, porque é a hora que ele vai estar mais estimulado e querendo aquela recompensa, querendo participar e entender o que está acontecendo. Então a primeira coisa que você faz é ensinar o seu cão a deitar, ou sentar se for o caso. É um pouco automático. Se o cão já está sentado e sabe sentar sob comando ou em situações que você já mostrou para ele que ele precisa ficar sentado, a tendência é que conforme ele vai ficando sentado, uma hora ele vai deitar. Só que não é isso que a gente espera. A gente não espera uma hora ele vai deitar. Então, o primeiro passo é sentar, o segundo passo é você começar a oferecer isso mais próximo do chão, mais próximo mesmo da superfície do chão, para que ele possa agachar ali e deitar para poder receber isso. Não, eu não vou ensinar agora como é que você vai ensinar o seu cão a deitar, mas esse é o processo. Você primeiro ensina a sentar, depois que ele já estiver sentando, você começa a conduzi-lo, induzi-lo a deitar para receber a recompensa. Perfeito, tá resolvido isso? Seu cão sabe deitar para esse momento? A próxima coisa que você vai fazer é, nesse momento, você vai pegar uma cadeira que você tiver em casa, um banquinho, não importa. O importante é que você sente. E aí, quando você sentar, você vai repetir a mesma situação que você fazia quando você estava em pé. Se você pedia para sentar e depois você deitava ele, você repete essa situação da mesma forma. Se ele já está no nível onde você senta e você pede para ele deitar e ele já deita, maravilha, perfeito. Você vai repetir dessa forma. Você vem, chega, senta na cadeira e puf,
dá a recompensa para ele quando ele deitar, ou se você precisar fazê-lo deitar. E aí você repete isso algumas vezes, vira tipo um exercício. Sabe a dança da cadeira? Você faz como a dança da cadeira. Você pega esse pote onde você vai estar com a ração, com a porção do seu cão daquele momento, aí você senta, dá uma raçãozinha para ele, aí você levanta, dá uma volta na cadeira ou no banquinho que você tiver, senta novamente e mais uma vez faz com que ele deite no chão para receber. Você só vai dar para ele quando ele estiver deitado. Qual é a sequência natural dessa situação? Como você vai acabar repetindo algumas vezes e sempre recompensando no momento certo, que é o momento que ele está deitado, em algum momento durante esse processo, provavelmente na primeira rodada mesmo, ou seja, na primeira refeição que você fizer isso, você vai rodar na cadeira e quando você sentar, ele vai deitar. Essa é a tendência natural. Se isso não acontecer, não tem problema. É o tempo de cada cão. Então você vai, repete mais algumas vezes, recompensa sempre quando ele estiver no chão. E aí na próxima vez, quando chegar a próximo horário de refeição, você já não vai fazer toda essa indução, você já não vai conduzir ele para o chão, botar a ração embaixo. Não, você vai simplesmente pegar a ração dele, vir para o banco e sentar. E vai esperar para que ele sente. É engraçado às vezes a gente falar, as pessoas devem ouvir sobre isso, né, de esperar o cão apresentar o comportamento. Só que a gente sempre facilita e a gente não espera uma vida inteira para o cão responder ou atender o comando que a gente quer. Então você sentou, esperou ali 3, 5 segundos, se quiser esperar 10, às vezes é até desnecessário, esperou 5 segundos. Viu que o seu cão não vai atender ou fazer o que você precisa que ele faça, que é deitar ao seu lado? Você pode induzir mais uma vez. Ou seja, acompanhe o ritmo do seu cão, sem pressa, sempre respeitando o limite dele, os avanços dele e fazendo com que dê certo. Se você ficar esperando e o seu cão não está pronto ou não entendeu ainda o que ele precisa fazer, ele não vai ter recompensa porque ele não vai deitar e ele não vai querer participar porque não tem recompensa. Então você repete isso, vai dar uma volta, senta na cadeira. O objetivo é que quando você chegue e sente na cadeira, o seu cão se deite. Deite-se. Se deite, deite-se. Esse é o objetivo. E você faz dentro de casa. Primeiro lugar que você vai fazer isso é dentro de casa. Sempre que você sentar, o seu cão vai sentar com você também, deitar com você. Aí a próxima etapa é você colocar o seu cão na coleira, dentro de casa mesmo. Então você coloca ele dentro da coleira, como ele já está completamente acostumado com aquela situação de você sentar na cadeira e ele sentar e ele deitar ao seu lado, você vai repetir da mesma forma. Vem cão na coleira, dou a volta, vão dar a volta junto na cadeira. Sentei na cadeira, meu cão deita no chão. Aí eu pego e recompenso ele. Perfeito. Tá feito o seu treino, o seu cão vai deitar quando você se sentar, dentro de casa. Entenda esse processo de evolução que o seu cão precisa aprender para desenvolver esse autocontrole, desenvolver esse foco dele. Para cada vez ele esteja mais focado no que está acontecendo e entenda o que está acontecendo. Depois você vai aumentando as dificuldades, fazendo com que fique mais difícil para o seu cão fazer e mesmo assim ele consiga realizar. A Soninha colocou aqui, ó, caiu a conexão. Não, Elizabeth, só acho que não sou eu não, né? Tô olhando aqui, tá... Pra mim, aparentemente, tá tudo ok. Beleza. Eu acho que de hoje que a gente tinha pra dizer sobre foco do cão, era bem baseado nessas situações. É o seu cão sempre estar focado em você, ele saber que a pessoa responsável, o que vai trazer maiores benefícios e ajudar ele nas situações, é você. É por isso que a gente faz isso sempre dentro de casa. A gente nunca deixa para fazer uma coisa nova com o cão ou ensinar uma coisa para o cão quando a gente está num nível de estímulos e dificuldades muito grandes. Então você vai começar com aquele treino que eu falei para você, o treino do vínculo, que é o treino para você andar dentro de casa e recompensar o seu cão só por ele estar ali andando junto com você, prestando atenção em você. E aí você vai aumentando as dificuldades e até sair de casa e repetir as mesmas coisas. Isso é um processo gradual e quanto mais você se dedicar a isso, mais rápido essas coisas acontecem. Quando você... Imagina que o cérebro do cão... Imagina que o cérebro do cão é um músculo. É um músculo o cérebro. E ele precisa trabalhar.
ele precisa ser estimulado. Quanto mais ele vai se estimulando, mais rápido ele vai se desenvolvendo. Mais fácil para ele fica entender uma coisa nova, absorver uma nova informação. Isso é muito importante. Hoje, a gente tem muitos cães que já são adultos, né, até idosos, e eles não têm um desenvolvimento intelectual e cognitivo. Eles ainda entendem o mundo como se eles fossem bebês e ficam 100% dependentes do que as pessoas vão fazer por eles. Entenda que todo esse trabalho, toda atividade que a gente faz com o cão, não é simplesmente para que a gente tenha uma vida legal com o nosso cão. Isso é uma consequência. Isso vai acontecer se você dá essa atenção e desenvolve o seu cão. Mas isso vai fazer muito bem para ele, para a saúde mental dele. Então, se ele vai em um lugar, uma lanchonete, e ele consegue ficar deitado ao seu lado esperando para que você termine o que você está fazendo, ou sei lá o que você está fazendo nessa hora, é muito bom para a saúde dele. Ele vai ficar muito controlado. Controlado é uma exagerada aqui na minha boca, né? Ele vai ficar muito pronto para todas as situações. Qualquer situação extra que você inserir o seu cão, ele já vai estar mais preparado, porque ele tem todo esse histórico. E isso tudo é feito dentro de casa. Você nunca deixa para fazer fora de casa. Você começa com pequenos passos dentro de casa. Se você vai fazer um exercício com o seu cão para que ele possa responder ao seu chamado, toda vez que você chama ele, ele vem, é legal você começar só vocês dois. Depois daquele treino todo de vínculo que você fez, você sabe que assim que você começar a caminhar dentro de casa, o seu cão vai te seguir. Então você já inclui isso. Você começa a caminhar e aí você já chama ele ao mesmo tempo, para que ele comece a relacionar a existência de um som ou de uma palavra com aquele ato de focar em você, buscar a sua pessoa. E se você tiver alguém que pode te ajudar, ou seja, uma segunda pessoa, isso é muito legal, isso desenvolve o cão cada vez mais. Por quê? O primeiro passo é fácil, ele vai te ver e vai te seguir. Só que quando você tiver uma outra pessoa em casa, você pede para essa pessoa ficar com o seu cão em um ambiente e você vai para outro ambiente. E aí você chama o seu cão nesse outro ambiente. E aí a pessoa deixa o cão ir, né? Óbvio, não é que a pessoa vai ficar segurando o seu cão ali, impedindo ele de ir. Mas é legal quando você consegue colocar essa dificuldade dentro de casa. Lembra que tudo que a gente faz com os cães, se você olhar aquele exercício que você está fazendo ou aquilo que você está exigindo do seu cão e você pensar assim, caramba, mas é muito fácil isso daí. É óbvio que ele vai vir. Ouviu o que eu falei? É óbvio que ele vai vir. Se na sua cabeça é óbvio que o cão vai vir, é exatamente isso que você tem que fazer. É nesse ponto que você tem que trabalhar. Para a partir daí você começar a fazer a musculatura do cérebro se desenvolver cada vez mais. Nunca tente, um dos grandes erros que a gente vê com tutores e tutoras de cães atualmente, é que eles começam a querer que o cão faça uma coisa que o cão nunca aprendeu nem o básico. Por exemplo, nessa condição que estamos falando de foco, é a pessoa querer soltar o cão num parque cheio de cães, cães de vários tamanhos, com vários barulhos, do lado de uma avenida que passa muitos carros, e você bonitamente sentado no seu banco pegar e gritar. Vem fulano! E você querer que o seu cão atenda de primeira. Isso é ilusório, é utópico até. Você não está respeitando o processo do seu cão e você não está ajudando com que o seu cão consiga fazer as coisas. Esse é o nosso maior objetivo. É permitir que o cão consiga fazer as coisas, principalmente aquilo que traz recompensas e benefícios para ele. Quando a gente fala de foco, você já deve ter visto, até nós mesmos humanos, inclusive a história que eu contei lá no começo, que a minha mãe chamava mais de uma vez. Ela pegava e chamava a gente mais de uma vez. Eu já tinha ouvido da primeira, só que por algum motivo, independente de qual era, eu preferi não dar atenção ao que eu estava ouvindo e sabia para que servia aquela informação e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Quando você está junto com o seu cão e você precisa falar mais de uma vez o que você quer que ele faça, seja para vir até você, seja para sentar, tudo que você for fazer com o seu cão, onde você precisa falar alguma coisa para ele e você precisa falar mais de uma vez,
ainda não está bem desenvolvido para o seu cão. Você não conseguiu trabalhar isso da forma fácil. Coloca isso na cabeça de vocês. Não que eu estou forçando a pôr na cabeça, mas é importante que você entenda. Se você está de frente com o seu cão, estamos aqui, ó, você e o seu cão, e aí você sabe que se você deitar no chão, o cão vai vir até você, ou seja, é uma coisa óbvia. Você sabe que ele vai fazer isso independente do que você fale para ele ou do que você peça para ele. É exatamente aí que você vai trabalhar. Lembra da questão fácil? Então você vai estar ali sentadinho no chão com o seu cão, e aí você vai se jogar para trás e vai chamar ele. Entendeu? Você vai conseguir transformar esse instinto que o seu cão vai ter de vir até você, ou seja, uma coisa que ele não precisa nem pensar, porque quando ele pensa ele consegue se controlar, só que ele vai começar a associar isso a uma palavra, a uma situação de chegar até você. E a partir daí você vai começando a deixar mais difícil. Quando eu falo difícil, não é dificultar até um limite que o seu cão não consiga fazer. Então, dentro desse cenário aqui, que você está aqui sentadinho com o seu cão, você sabe que você vai deitar, ele vai vir até você. Na hora que você começa a deitar, você chama ele. Ele vem, aí recebe toda a recompensa de brincar, curtir com você. Na próxima, ele está com uma outra pessoa mais longe de você e você deita no chão e chama ele de novo e espera ele vir. Lembra, você falou uma vez, ele já ouviu. Então você espera com que a situação se complete. Deixa o tempo dele acontecer. Se ele não vier naquela hora, você pode repensar e falar, eita, meu cachorro ainda não está pronto para isso. E quanto mais você respeitar esse pronto do seu cão, mais rápido ele vai se desenvolver, mais fácil as coisas vão ficando para ele, mais independente ele vai ficando, mais seguro de si. Porque quanto maior o desenvolvimento intelectual e cognitivo do seu cão, mais ele vai aprender e mais ele vai conseguir se virar sozinho. Imagina que você está na rua com o seu cão e aí de repente aparece uma situação que o seu cão está desconfortável, que ele não quer que aconteça. A primeira coisa que ele vai fazer é se aproximar de você e até olhar para você, se for o caso, se você tiver feito esse tipo de vínculo e comunicação com o seu cão, ele vai vir até você e olhar para você, como se ele estivesse falando para você. E aí? O que a gente faz nessa hora? Essa é a pergunta do cão, tá? Não é a pergunta para vocês. É exatamente isso que o seu cão está falando para você. Olha como a comunicação cresceu pelo simples foco. Quando ele tem o foco definido, quando ele tem o foco desenvolvido, a comunicação é muito maior, é muito melhor e isso só traz benefícios. E o mesmo acontece ao contrário. Quando tem uma situação onde o seu cão quer participar, onde ele precisa ir, onde ele está querendo brincar com outros cães, ou cheirar alguma árvore, cheirar um arbusto, ou entrar numa piscina, olha quanta situação. Tudo isso ele pega e vai até você e ou te chama, ou olha para você e espera você ir ajudar ele, para que ele possa conseguir realizar aquilo com sucesso. O que tudo isso quer dizer? Que o seu cão confia demais em você. E é isso que a gente busca. Se você está falando com o seu cão fora de casa e o seu cão não ouve, se você está pegando uma coleira e o seu cão está mordendo e fugindo da coleira, talvez ele não confie tanto em você, você não conseguiu desenvolver isso junto a ele. Então o foco inteiro é exatamente esse. Trazer confiança para o seu cão, estreitar o relacionamento que você tem com ele. É isso que a gente precisa fazer e ajudar para que eles se desenvolvam, respeitar o desenvolvimento dele, o limite de cada um, entender cada um desses passinhos. Essa é a melhor coisa que a gente pode oferecer para os nossos cães. Acho que era isso, pessoal. Se não era isso, desculpe. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar ainda no particular, né? Porque aqui já estou encerrando, mas muito obrigado por todo mundo que esteve aí. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui, fiquei na dúvida. Não apareceu nenhuma pergunta, mas podem perguntar, estejam à vontade. Se não entenderam ou se ficou faltando alguma informação aqui que você gostaria de saber, pode mandar para mim. Mas a gente se vê na semana que vem com mais conversa, entendendo melhor o universo dos cães, para se tornar cada vez mais o melhor amigo e a melhor amiga dos nossos cães. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau!